Boa tarde a todos, sou Gilberto de Araújo Pereira, professor e tutor do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live. O PET Enfermagem da Universidade Federal do Triângulo Mineiro é um programa do MEC que visa contribuir para a formação mais ampla do aluno de enfermagem a partir do desenvolvimento de atividades extracurriculares, seja de ensino, de pesquisa e de extensão. Dentro da nossa proposta de realizar as lives e transmiti-las, pelo Facebook, hoje, para o nosso encontro, nós teremos 4 convidados que apresentarão para nós algumas informações bastante importantes sobre o Programa de Educação Tutorial, a estrutura do PET Enfermagem, as ações e atividades do PET Enfermagem e as expectativas, as experiências e os impactos de 2 petianas egressas do PET Enfermagem em suas vidas acadêmica, profissional e pessoal. Para esse encontro, nós temos a honra de receber, e já agradecemos, a presença da petiana e acadêmica Adriele Ferreira, do petiano e acadêmico Júlio César, da petiana egressa e ainda acadêmica Nakita Maria Comori, e a petiana egressa e enfermeira Letícia Oliveira Manzan. Você que está nos assistindo pode fazer suas perguntas e expressar suas considerações pelo chat aqui no Facebook. Temos também conosco a acadêmica do curso de enfermagem e do programa de educação tutorial, Isabela Scarécio, e também a acadêmica Pamela Arduini. Elas irão organizar as perguntas que vocês forem fazendo pelo chat e passarão para os nossos convidados, que responderão ao final das suas falas. Tá? Então vamos dar o início com a palavra à Isabela, que farão a apresentação dos nossos convidados. Bom, gente, boa tarde. Eu vou apresentar um pouco dos convidados de hoje. E, para dar início, o Júlio, que é discente do 5º período de enfermagem, ele é bolsista do PET e vai apresentar um pouco para a gente sobre a estrutura do programa de educação tutorial. Depois, nós viemos com a Adriele Ferreira, que é discente do 6º período de enfermagem da UFTM e bolsista do Programa de Educação Tutorial. E ela vai estar apresentando um pouco para a gente os projetos do Programa de Educação Tutorial. E a Nakita Komori, discente do 10º período de enfermagem, ela é petiana egressa e vai estar contando para a gente um pouco sobre as experiências e os impactos que o PET trouxe para a vida dela. Depois a gente vai vir com a Letícia Manzan, que é graduada no curso de enfermagem, pós-graduada em oncologia pelo Hospital de Amor, o antigo Hospital de Câncer de Barretos. Atuou como enfermeira no setor de transplante de medula óssea, no Hospital de Amor também, e atualmente é servidora pública, técnica responsável pelo núcleo de treinamento integrado na UFTM. Ela foi petiana egressa e vai estar também trazendo um pouco sobre as experiências e os impactos que o PET trouxe para a vida dela. Bom, vamos dar início então. O Júlio pode começar. Oi, pessoal, tudo jóia com vocês? Boa tarde. Então, aqui quem está falando é o petiano Júlio. Agradeço as palavras iniciais do professor Gilberto, agradeço também a apresentação da Isabela. E vamos lá, pessoal. Hoje, então, a proposta dessa live é trazer uma coisa mais dinâmica, vamos dizer assim, um debate, uma conversa mesmo, para a gente entender melhor como que funciona o programa de educação tutorial, de uma perspectiva das expectativas, das experiências e dos impactos, que a gente vai tentar trazer para vocês aqui em alguns tópicos, para vocês verem a importância que esse programa tem, tanto para o meio universitário, como também para o meio da comunidade, já que o PET ele se integra muito bem entre a universidade e a comunidade como um todo. Beleza, pessoal? Então vamos dar início então.
Show de bola, pessoal. Para a gente entender como que funciona o PET de uma maneira geral, a gente tem que ir, vamos dizer assim, na estrutura do programa em si, do programa nacionalmente. Para aí a gente ver direitinho, a gente estudar e entender as ramificações desse programa dentro do curso de enfermagem da UFTM, que é o PET em enfermagem. Então vamos conversar um pouquinho a respeito da estrutura do programa como um todo, nacionalmente. Show de bola, pessoal. Então, primeiro detalhe que a gente tem que ser revisto aqui é que o PET ele é um programa até bem antigo. Ele foi criado, então, em 1979 pela CAPES e, inicialmente, ele não tinha um nome de Programa de Educação Tutorial. Ele era denominado de Programa Especial de Treinamento, ou seja, inicialmente ele não tinha essa intitulação, foi sofrendo algumas modificações, muito do quais os objetivos ele se integraria dentro da universidade. Então, o objetivo primário do PET, vamos dizer assim, a gênese do PET, que é esse segundo tópico, que até hoje é a gênese primária, né, não foi modificada, é o quê? Que o programa ele destina-se, então, a apoiar os grupos de alunos que demonstram potencial, interesse, habilidades destacadas nos cursos de graduação em suas universidades. Ou seja, é basicamente uma maneira complementar de poder integrar e de poder auxiliar no destaque daquele aluno, seja o destaque pessoal, seja no destaque estudantil, para a gente poder estar elevando o meio universitário e trazendo boas contribuições para esse meio também, que é a essência de uma universidade pública. Então o PET ele está aí para auxiliar isso. Então desde 1979 a gente tem esses objetivos para realmente poder conciliar, ok? Então, em 1999, o programa ele passou a ser transferido para a Secretaria de Educação Superior. Então, ele deixa, né, de ser comandado pela CAPES e passa para ser Secretaria de Educação Superior, que aí a gente tem diversas ramificações, a gente tem diversas mudanças aí, mas o conceito inicial não deixa de ser o mesmo, ou ajudar no destaque do aluno. Então, em 2004, então, a gente chega à questão da mudança do nome. Então, antes, ele era, como igual eu comentei com vocês, denominado de Programa Especial de Treinamento. Em 2004, com algumas mudanças, e também mudança de setor, né, a ser observado dentro do MEC, ele passa a ser chamado de Programa de Educação Tutorial. Uma mudança muito assim significativa que a gente já vai ver mais para frente, ok? Então todo o processo, todo o programa em si, ele é regido pelo Manual de Orientações Básicas do PET. Esse manual tem todas as orientações, todas as diretrizes, sejam do programa em si, das suas atividades, entre as regras e direitos em que os integrantes têm dentro do programa em si, enfim, é como realmente um manual mesmo que vai orientar toda, vamos dizer assim, o mundo, né, do programa de educação tutorial a partir de 2004. Lembrando que esse manual ele foi regido no ano de 2006, ok? Bora lá. Beleza, pessoal. Então, quais são, então, os objetivos base? Então, a gente comentou o que seria o sentido geral do programa, né? Que é auxiliar o acadêmico em várias diretrizes, né, dentro da universidade, para ele poder ter um destaque, para ele poder ter um auxílio estudantil e, principalmente, para ele trazer um retorno, tanto para a comunidade, tanto para a universidade também. Então, quais são os objetivos centrais, então? Integrar e aprimorar habilidades estudantis frente à instituição de ensino superior que ele é vinculado, igual comentei com vocês, complementar a formação acadêmica através principalmente de atividades extracurriculares. Vocês vão ver mais para frente também que um dos pontos chaves do programa é a integração do aluno, do integrante, do petiano, na questão de atividades extracurriculares, principalmente fora dos muros da universidade, que é onde o estudante, já desde o início da faculdade, e se integrado no PET, ele já consegue ter uma visão da sua profissão, uma visão geral muito maior, assim, vamos dizer, do que os alunos que ainda estão no início, que não participam do programa em si. Auxiliar no desenvolvimento interno e externo do curso de graduação vinculado ao programa. Então, igual eu falei para vocês, é esperado uma espécie de retorno. Então, se eu estou sendo aprimorado aqui no programa, como que eu posso me desenvolver para poder auxiliar o meu curso, para auxiliar o crescimento do meu curso? Propiciar o maior desenvolvimento, né, do integrante na grade curricular do seu curso, e também estimular e aprimorar o trabalho coletivo universitário, né? Que a gente tem o trabalho coletivo, na maioria das vezes, visto como um processo bem fragmentado.
Então, o que acontece? Uma das instituições do PET é poder sanar isso. Ó, vamos trabalhar coletivamente, de uma maneira organizada, de uma maneira eficaz, para a gente trazer aquele retorno que a gente tanto espera. Ok? Desenvolver o integrante em diversos aspectos para que torne o profissional compromissado e, acima de tudo, humano. Porque vocês vão ver já já que uma das titulações do PET não é somente a questão universitária, é também a questão da ética e da moral do indivíduo. Aí vocês vão ver o tanto que esse programa ele tem uma, não vamos dizer uma cumplicidade, mas ele é realmente mais completo em cima das ações de um universitário, ok? Beleza, pessoal. Então, o PET, a gente viu os objetivos centrais dele, né, que vai desde a questão da grade curricular do aluno, da sua integração, até no desenvolvimento do seu curso e o seu desenvolvimento como pessoa. Então, o PET em si, o programa como uma maneira geral, ele trabalha com 3 cenários principais, que é o cenário de ensino, o cenário de pesquisa e o cenário de extensão. Essa tríade, vamos dizer assim, esses 3 cenários, são muito importantes na vida do acadêmico. É meio que o acadêmico, ele precisa realmente durante a graduação, ele tem que se desenvolver nessas 3 áreas, de alguma maneira. E o PET está aí para poder auxiliar isso, e mais, está aí para trazer o diferencial para esse aluno, tanto dentro de atividades de ensino, tanto também na pesquisa. A gente tem um referencial muito grande do petiano, ele tem uma produção científica muito boa, que é o que a gente vai ver já já, e é também um dos principais, assim, vamos dizer, eixos do programa, que é a extensão. Mas o objetivo sempre é trabalhar esses 3 cenários sempre em conjunto, ok? Ensino, pesquisa e extensão. Beleza, pessoal. Então a gente viu uma base, né, inicial. Vamos entender como que funciona, então, geral, o fluxo interno do PET. Então, a gente tem o PET, ele tem um tutor, né, responsável legalmente pelo programa. A gente tem, então, bolsistas. Esses bolsistas são tanto os bolsistas como os membros voluntários que vocês conseguem ver aí. Todos são admitidos através de processos seletivos simplificados para seguir as regras do regimento do MEC e também do Manual Básico de Orientações do Programa. Então, é um fluxo interno do PET em si bem simples, que se varia entre o tutor, os bolsistas e os petianos voluntários, ok? Beleza, pessoal, a gente chega numa parte extremamente importante. Vocês lembram que eu comentei com vocês no início que o PET, ele não traz somente benefícios na questão universitária, na questão de integração do aluno dentro da universidade em vários campos. Não, ele traz também algumas questões éticas e morais, que é muito bom a gente discutir. Muito provavelmente vocês vão ver isso em outros programas e tal, mas o PET, ele tem esse diferencial por tratar diretamente, né, com o ser humano. Então a gente tem 3 eixos principais, né, que seriam os 3 benefícios, que é a cidadania, a ética e a humanização. Então o programa, ele consegue, vamos dizer assim, é lógico que um programa não vai, por exemplo, dar um conceito de cidadania para uma pessoa, mas ele ajuda a aprimorar o conceito de como eu posso ser um cidadão melhor, como eu posso trazer práticas novas para a sociedade, como eu posso ser um ser humano melhor, como eu posso tomar decisões que vão envolver também o benefício do próximo, daquele que está do meu lado, ou às vezes até aquele que não está, mas poder trazer uma formação ética melhor. Então, o PET, em conjunto com a universidade, ele traz junto para o aluno não somente o seu título de formação, a sua profissão, o seu diploma, ele traz também valores essenciais para a nossa vida como um todo, para a nossa vida pessoal, que é essa tríade: ser cidadão, a questão ética e principalmente a questão de humanização. Então a gente vê que o discente que participa do programa e também o tutor tem essas modificações. É muito visível do aluno que entra no começo do programa e do aluno que sai no fim do programa, todas essas transformações, tanto universitárias e éticas humanas que o aluno sofre. Isso é uma coisa muito positiva, porque infelizmente, a gente tem uma carência de profissionais que possuem essa tríade aprimorada. Então o PET ele vem aí com uma proposta inovadora e faz, não fica só no papel, ok? Beleza, pessoal. Então a gente comentou então a estrutura geral de como é o programa em si nacionalmente, como é as estruturas. Vamos conhecer então agora um pouquinho da estrutura do nosso programa de educação tutorial do curso de enfermagem da UFTM. Bora lá?
Beleza, pessoal, só alguns dados gerais. Então, o nosso programa ele foi iniciado em 2012 na universidade, né, nossa, UFTM. O programa ele é vinculado e também é parceiro do nosso curso de graduação em enfermagem, realizando várias atividades em conjunto, né, com o CGE. Atualmente, conta com 16 petianos e o nosso professor tutor Gilberto. Dos petianos, então, a gente tem 12 bolsistas regulares e 4 petianos que são voluntários do nosso programa. Lembrando que o professor tutor também é bolsista do programa e o nosso PET, né, da UFTM da enfermagem, também é regido pelo Manual de Orientações Básicas do PET e também por alguns regimentos, né, internos de fluxos da UFTM, ok? Beleza, pessoal. Então, quais são os objetivos integrados, né, naqueles que eu já comentei com vocês do PET geral, mas o nosso PET enfermagem também tem alguns objetivos para trazer para o petiano, para o aluno da enfermagem, algumas diferenciações, algumas maneiras dele poder se desenvolver mesmo. Então, a gente tem integrar e desenvolver o acadêmico de enfermagem em atividades extracurriculares. Isso é muito importante, porque no nosso curso, né, da UFTM, a gente começa a ter uma prática com a comunidade, uma prática hospitalar, a partir do quinto período, né, mais forte, vamos dizer assim, a partir do quinto período. Então, o PET, ele serve como mecanismo, principalmente para os alunos que adentram antes, né, do quinto período, serve como um mecanismo de aprimoramento muito grande, que é onde o aluno vai ter aquele contato com a comunidade, onde o aluno vai ter aquele contato mais amplo também com questões hospitalares, com questões de pesquisa, de ensino também, e isso é um diferencial gigante para o aluno, né, que já chega no campo de estágio, e também do aluno que participa do PET e que se forma e vai trabalhar, né, na questão hospitalar ou em relação à comunidade, beleza? Estimular o aprimoramento dos integrantes, né, das disciplinas da grade curricular. Então, o PET Enfermagem tem esse objetivo de auxiliar na grade do aluno também, promover atividades de cunho coletivo, igual eu falei para vocês, e científico, desenvolver nos integrantes aspectos como cidadania, ética, moral e comportamento universitário, seguindo, né, aquelas questões que a gente comentou no slide passado, buscar desenvolver e ampliar a enfermagem como um todo, seja essa enfermagem da UFTM ou também fora das instituições, que é um dos nossos objetivos, a gente poder aprimorar, né, a enfermagem da UFTM e poder levar essas influências para fora também, para todo mundo crescer junto, né, que é um dos objetivos do programa. Então, auxiliar, participar, promover atividades, eventos e discussões com a comunidade petiana, seja da própria UFTM ou a comunidade petiana, né, em geral. Já já vocês vão conhecer também alguns dos projetos e eventos que a gente participa. Então, pessoal, aí do lado direito de vocês, então a gente tem o SIGPET. O SIGPET, ele é um site, né, que rege algumas configurações do nosso programa, onde tem alguns dados, né, dos petianos em si, e de acordo com o nosso SIGPET, né, a gente teve, então, no ano de 2013, a professora Lêner Rezende Rodrigues, como uma das primeiras tutoras do nosso PET, e em seguida a gente tem, né, o nosso professor Gilberto de Araújo Pereira, que desde 2013 aí está assumiu a tutoria do programa com uma eficácia gigante. Vamos lá. Beleza, pessoal, então o nosso PET, ele trabalha então em cima de ensino, pesquisa e extensão, seguindo aquela tríade que o programa exige, né, que tenha que ser trabalhada, e muito bom a gente trazer isso, que o PET Enfermagem, ele, igual eu comentei com vocês, ele tem um trabalho gigante em relação à comunidade. Então o PET, ele tenta integrar tanto essa tríade de ensino, pesquisa e extensão entre a UFTM e a comunidade. Esse vai e volta que é muito produtivo, que aí a gente consegue ampliar e desenvolver tanto questões internas da enfermagem da UFTM e também levar isso para a comunidade e trazer retornos muito significativos também. Então, é realmente uma estrutura muito didática, uma estrutura muito simples, vamos dizer assim, e extremamente eficaz, que envolve um planejamento, e esse planejamento é realizado por todos, e tem, vamos dizer assim, excelentes resultados nessa integração de ensino, pesquisa e extensão entre o FTM e comunidade. Beleza? Vamos lá. Show de bola, pessoal. Então, o nosso PET, a partir do segundo semestre do ano passado, ocorreu uma diferenciação do fluxo interno.
Ou seja, foi dividido entre os petianos e o tutor a questão de trabalho em diretorias. Para quê? Para o fluxo de atividades e planejamentos ficar mais direcionados, não ficar, vamos dizer assim, muito amplos e ter especificidades maiores. Então, a gente tem algumas diretorias dentro do nosso programa, né, do PET Enfermagem da UFTM, na qual os alunos, né, os integrantes, os petianos, se dividem nessas diretorias. Então, a gente tem a diretoria de qualidade, né, que trabalha com questões internas e burocráticas, como emissão de certificados, avaliação da qualidade de projetos, de pareceres, etc. A gente tem a diretoria de ADM e finanças, né, que cuida da parte financeira do programa, principalmente da nossa caixinha, né, que a gente tem dentro do programa, de questões relacionadas a finanças para eventos, para compra de materiais, etc., responsabilidade dessa diretoria de uma maneira geral. A gente tem a gestão de pessoas, que trabalha com mecanismos internos relacionados aos próprios petianos mesmo, né, trabalhando questões chaves para o desenvolvimento do nosso programa, e a diretoria de comunicação e marketing, né, que trabalha diretamente nas publicações e no desenvolvimento comercial, né, vamos dizer assim, do nosso PET frente às redes sociais e também dentro da UFTM para divulgar e aprimorar as nossas atividades e os resultados realizados dessas atividades, beleza? Então, pessoal, a gente tem um fluxo, né, de atividades, assim, extremamente tranquilo de entender. Então, vamos lá. Então, a gente tem um projeto em mente, né, vamos dar um exemplo, a gente tem um projeto em mente para ser realizado, ou um projeto já intitulado. Esse projeto, então, ele passa, vocês estão conseguindo ver na flechinha da direita, por discussões, na qual todos os petianos e o tutor, eles conseguem deixar o seu ponto de vista extremamente claro. Depois dessas discussões, a gente é levado essas questões para as diretorias, na qual como essas diretorias vão poder trabalhar dentro da questão da integração e da realização desses projetos, e finalmente, né, a gente chega na parte final, que seria o planejamento de ação desses projetos. Então, basicamente, os projetos do PET são trabalhados dessa segmentação, dessa forma. E lembrando que todo esse processo ocorrido nas nossas reuniões são todos registrados nas atas, né? Então, as atas contêm todas as informações, né, que é desenvolvida naquela reunião a respeito de projetos em si, tudo é bem registrado nas nossas atas para poder ter um processo melhor, né, de origem e de planejamento, ok? Beleza, e com algumas atribuições internas básicas, então, que o petiano tem. Então, ele apresenta seminários, ele apresenta atualidades, essas atualidades são de temas pertinentes, né, ocorrendo ali naquele momento, naquela situação, apresentação de sessões científicas, igual falei para vocês, elaboração de ata, com as informações gerais das reuniões, contribuições dos planejamentos das atividades, desenvolvimento mensal, né, do mural do PET na UFTM, a gente tem ali o mural da UFTM ali no térreo, né, da UFTM, e presença nas reuniões, né, do Conselho Municipal de Saúde aqui da cidade de Uberaba. E só trouxe aqui para vocês verem que a gente já teve várias parcerias para eventos, né, tanto ano passado e no ano anterior, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, com a própria UFTM, com o Rotary Clube de Uberaba, com a subsidiária da CEMIG, que é a Celminas, e muitas outras parcerias a gente já fez, para vocês verem que o PET, ele realmente ele consegue integrar e levar vários projetos para dentro da comunidade. Então, pessoal, qual que são os benefícios de ser petiano, assim, na nossa visão? Vamos lá. Então, a gente tem um desenvolvimento de atividades extracurriculares, igual eu falei para vocês, desenvolvimento como cidadão, pessoa e profissional, ou seja, a gente leva muitos ensinamentos também para a questão pessoal nossa de vida, ganho e aprimoramento científico em um nível elevado. Realmente, o petiano ele tem um diferencial, que é a questão do saber da pesquisa, ele tem o seu aprimoramento dentro da pesquisa científica, destaque em atividades da graduação de enfermagem, aprimoramento da oratória e da interação em público, igual eu falei para vocês, né, o petiano já é levado para campo desde a sua entrada no programa, não importando, vamos dizer assim, o período em que está, criações de laços coletivos para o indivíduo saber trabalhar em grupo, saber a importância de trabalhar em grupo, e contato com a comunidade, que é essencial esse contato com a comunidade para ganho de experiência também do aluno. E muitos outros, né, benefícios que a gente tem dentro do programa, listei alguns principais para vocês, tudo bem?
No mais, pessoal, então, muito obrigado, né? Vocês conheceram a estrutura aí do nosso programa, e agora, né, a Petiana Adriele vai apresentar um pouquinho para vocês a questão dos nossos projetos, ok? Obrigada, Júlio. Vamos dar continuidade, então. Pode ir, Kelly. Boa tarde. Meu nome é Adriele, eu sou graduanda do 6º período de enfermagem da UFTM. Eu sou bolsista do PET, mas tem quase 3 anos que eu faço parte do programa, então eu entrei como amiga do PET, depois eu fui voluntária e agora atualmente eu sou bolsista. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os nossos projetos. Como o Júlio falou, a gente trabalha em cima da tríade que a faculdade tanto prega para a gente, que é pesquisa, ensino e extensão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Começando pelos projetos de extensão com a Jornada de Saúde do Homem. A Jornada de Saúde do Homem é um evento que o PET organiza uma vez por ano, no mês de novembro, e ela acontece durante 3 dias. Bom, a jornada, a gente sempre tenta, durante o ano, adaptar ela com as atualizações que a gente teve durante esse ano. Atualizações de informações e de demanda, principalmente. Demanda de conhecimentos novos, da grade curricular que a gente tem na faculdade, e principalmente a demanda de necessidade do nosso público-alvo, que são os homens. Então, a gente já fez a jornada num formato de 3 dias só de palestra, a gente já abriu para submissão e apresentação de trabalho, mesclando com as palestras, a gente já fez mini cursos durante esses 3 dias, e agora no último ano, a gente saiu dos muros da universidade e foi atrás do nosso público-alvo, que são os homens. Então, a gente fez ações no centro da cidade, no Calçadão. A gente fez ação no centro principal da Codal, aqui em Uberaba, e no CEASA, que é o Centro Estadual de Abastecimento. Então, a gente teve contato com muitas pessoas durante esses 3 dias, e a gente conseguiu fazer muita educação em saúde, que a gente é nosso ponto principal das nossas ações, levar informações para a comunidade. A gente também fez aferição de pressão e teste rápido de hepatite C. A gente conseguiu uma parceria com a Rede de Saúde de Uberaba, que forneceu alguns materiais para a gente, e profissionais da própria rede que nos acompanhou. Então, foram 3 dias incríveis, onde a gente pôde conversar bastante com esse público, com os homens de Uberaba, com os trabalhadores, conseguiu identificar diversos diagnósticos de grupos em gerais, de como é a vivência deles, de como são os hábitos de vida, e a gente conseguiu trabalhar muitas informações e conhecimentos atuais com eles. Eu vou sempre trazer umas fotinhas para vocês, a gente tem bastante, foi até difícil escolher, mas essa foto aqui é no Calçadão de Uberaba. A de cima é na CEASA. A de baixo, a gente está lá no Auditório Safira, no primeiro dia, que foi de palestras. E no segundo, alguns petianos. Uma petiana está fazendo aferição de pressão e outro petiano está anotando dados de uma participante. Bom, o PET na Feira é outro projeto de extensão que a gente tem. É o meu predileto, o meu queridinho, já era antes de eu entrar no PET. Esse projeto ele acontece quinzenalmente, aos domingos. A gente tem licença para ter um espaço lá na Feira da Badia, então a gente leva a nossa barraca para lá. No meio da semana, a gente escolhe um tema que seja pertinente àquela comunidade, que esteja em foco, sendo discutido, ou que a própria comunidade tenha trago para a gente, que seja interessante para ser comentado com eles, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, alimentação saudável, exercício físico, enfim, são vários os assuntos
que a gente escolhe durante a semana, a gente pesquisa sobre eles, estuda bastante, a gente convida um especialista, um profissional que tem experiência nessa área para ir conosco, e então a gente elabora um material que seja ilustrativo e dinâmico. Pode ser panfleto, banner, cartazes, algumas dinâmicas, a gente tenta levar também dinâmica que seja rápida e que caiba ali naquele espaço, para a gente levar informações sobre esse assunto determinado. E como forma de atrair essa população e de criar um vínculo maior com ela, a gente também faz aferição de PA e de glicemia, que são duas ações que a comunidade gosta bastante. A gente tem muita demanda lá, às vezes a gente nem dá conta de atender todo mundo, porque a gente tenta priorizar a conversa, a troca de experiência e criar um vínculo mesmo com aquelas pessoas para que elas possam contar para a gente como que é os hábitos de saúde dela, como que é a alimentação, prática de exercício, enfim, ter uma conversa saudável com as pessoas. E aí a gente tem esse profissional, que é especialista da área, que fica sempre de resguardo para caso tenha algum valor alterado de PA ou de glicemia, ou seja feita alguma pergunta que a gente não saiba responder. Essa é uma foto de um pouco do nosso grupo, não é todo, de frente à nossa barraca lá na feira. E aqui tem algumas fotos dos meninos fazendo a ação de PA. A gente tem muitos cartazes, a gente sempre tenta fazer algum material ilustrativo que chama a atenção deles, para que eles se interessem a ler e absorver aquele conteúdo. E um pouco da fila aqui na foto de baixo. Bom, a gente também tem o projeto Direitos e Deveres dos Usuários do SUS. Esse projeto, primeiramente, a gente já fez 2 edições, né, de uma cartilha com os principais direitos e deveres dos usuários do SUS. Então, a gente faz essa cartilha ilustrativa que fica com os participantes do nosso projeto. A gente divide em trios ou duplas e vai lá para o hospital fazer essa atividade com os pacientes e seus acompanhantes. A gente sempre é acompanhado por um professor, a gente tem vários professores colaboradores com esse projeto, então ele acontece lá no Ambulatório Maria da Glória, no HC, na ortopedia, na clínica médica e na clínica cirúrgica. Então, a gente conversa, leva a cartilha, conversa com os pacientes e com seus acompanhantes, explicando um pouquinho sobre os direitos e os deveres que eles têm enquanto usuários do SUS. E a gente sempre pede um feedback para eles, de como está sendo a experiência dele lá no hospital, se eles já conheciam esses direitos, esses deveres, se já tiveram oportunidades em que tiveram que pedir sobre eles mais claramente. E é um projeto muito gratificante, porque os pacientes e seus acompanhantes, eles gostam muito, a gente sente que eles ficam felizes com essas informações novas, que a maioria das pessoas não conhecem, e eles contam bastantes histórias e experiências para a gente, que, na minha opinião, é muito importante para a gente saber enxergar esse lado da pessoa que a gente está atendendo, porque às vezes a gente fica tanto na prática daquilo que a gente tem que fazer, no olhar de aluno, no olhar de enfermeiro, então ter essa visão do olhar do paciente, de quem está recebendo o serviço, é muito importante. Essa é uma foto do meu trio do último semestre, eu, o Raul e o Felipe lá no Ambulatório Maria da Glória. Bom, a gente também tem o projeto Educação e Saúde com Escolares. É um projeto muito gostoso, todo mundo adora esse projeto. A gente tenta levar informações sobre saúde nas escolas. A gente já trabalhou com 2 públicos, com adolescentes e com crianças de diversas idades, na Escola Badia e na Escola América. E é um desafio muito grande para a gente, porque normalmente na graduação a gente não tem muito contato com essa população de adolescente e criança, então é um projeto que a gente estuda bastante,
para estar capacitado para conversar com eles, para responder as perguntas, que são muitas perguntas, e elaborar material para levar para eles. A gente sempre tenta levar uma dinâmica, alguma coisa integrativa, sabe? De material ilustrativo, de jogos, para que a gente consiga levar a informação de uma forma mais descontraída. E é muito gratificante esse projeto também. Essa foto é na Escola Badia, foi um ano que a gente trabalhou com adolescentes. Essa foto do canto é na Escola América. A gente estava trabalhando com uma turma de 6 e 7 anos. É uma idade que é difícil chamar a atenção não, mas prender a atenção deles. Então, a gente sempre tenta levar eles para a biblioteca, para um lugar aberto e fazer coisas bem dinâmicas com eles. E de cá, as meninas estão na Escola Badia também. Bom, agora sobre os nossos projetos de ensino. A gente tem um projeto que chama Mini Curso. Esse projeto, a gente tem a oportunidade, os petianos têm a oportunidade de trabalhar, assim como nos outros, mas em todas as etapas da construção desse projeto. A gente, primeiro, discute sobre um tema, um assunto que seja importante, que a gente acha que a maioria das pessoas queiram conhecer mais sobre o assunto, ou que a gente tenha tido algum déficit sobre esse assunto durante a graduação, durante as nossas aulas. Então, a gente escolhe um assunto, a gente vai atrás de uma pessoa que seja especialista daquela área, que ela seja capacitada para ministrar um minicurso para a gente sobre aquele assunto. A gente promove a estrutura que aquele minicurso vai desejar, porque às vezes são diversos, né? A gente tem às vezes uma carga prática maior do que a teórica, ou a gente precisa fazer ele num laboratório, a gente precisa de material, de bonecos para treinar a ressuscitação, enfim. A gente participa de todas essas etapas e, no final, a gente faz esse mini curso. A gente já fez diversos, como eu já tenho alguns anos de PET, eu já consegui fazer muitos. A gente costuma fazer de 2 a 3 por ano, como de oratória, de suporte básico de vida, de oncologia, são diversos temas. E essa foto, a gente está lá no CE da UFTM com uma especialista em oratória. Ela veio de fora ministrar esse mini curso para a gente e foi realmente muito, muito, muito proveitoso para todo mundo. A gente também tem o projeto Educação e Saúde nas Mídias. Esse projeto também é muito legal. A gente tem uma parceria com a Rádio Universitária de Uberaba. Então, todo mês, a gente tenta seguir recomendações do calendário de saúde. Então, a gente pega as datas que vão ser comemorativas naquele mês, estuda, faz uma revisão bibliográfica sobre aquele tema, e cada petiano faz um textinho que tem que ser lido em 1 minuto sobre aquela temática. Então, a gente consegue falar sobre diversas temáticas em um mês só, e aí todos os petianos participam, a gente vai na primeira, na segunda semana do mês, lá na Rádio Universitária, e grava um áudio com esse texto explicando algumas informações sobre o tema na área de saúde. E aí a gente gosta bastante, porque às vezes esses textos ficam rodando durante o mês todo na rádio, e aí às vezes a gente está em outro projeto, como por exemplo no PET na Feira, e chegam pessoas da comunidade e falam: vocês são do PET na Feira, eu ouvi vocês na rádio, né, falando sobre isso, isso e isso. Então é muito legal também esse projeto. A gente também faz a recepção dos calouros. A recepção dos calouros é feita sempre no comecinho do semestre. A gente faz duas vezes por ano, nos 2 semestres, com os alunos que estão ingressando. A gente apresenta para eles de uma forma bem descontraída, a gente tenta levar lanche, suco, refrigerante, a gente tenta fazer mais um bate-papo com eles. A gente explica o que é o PET, as nossas ações, os nossos projetos, mas a gente acha muito importante levar para eles informações pertinentes da faculdade mesmo. A gente já fez um manual do calouro, onde a gente explica as informações mais importantes que você precisa saber na universidade, na UFTM.
como acesso a auxílios que a faculdade dá, auxílio financeiro, monitoria, consultas. Tudo isso a gente tenta explicar detalhadamente para eles, acesso à coordenação, para que eles não fiquem tão perdidos assim no seu ingresso à universidade. Essa foto é do último semestre, alguns petianos e os calouros da enfermagem. A gente também tem o projeto Amigos do PET. Bom, Amigos do PET pode participar qualquer aluno da enfermagem. É uma pergunta muito recorrente, uma dúvida muito recorrente, que procurou a gente para perguntar se são só os calouros, só os alunos do primeiro período. Mas não é, qualquer aluno de qualquer período pode participar dos Amigos do PET. Então, eles ficam com a gente e participam das nossas reuniões administrativas. Eles têm funções, obrigações, assim como os petianos, aquelas que o Júlio já explicou, de apresentar seminário, de fazer atualidade e sessão científica. Eles fazem isso com um número menor do que os petianos, mas eles assistem e apresentam esses trabalhos também e têm a oportunidade de acompanhar a gente, de participar de todas as etapas da pesquisa, da elaboração de material e da ação em si de todos os nossos projetos. A gente faz um cronograma de acordo com a disponibilidade de cada um, porque a gente tem, entre os petianos, já é um grupo muito diverso, e aí a gente abre para os amigos do PET e a gente consegue ter participantes de quase todos os períodos. Então, a gente faz um cronograma de acordo com a disponibilidade de cada pessoa, para todo mundo conseguir participar um pouquinho de cada projeto. Bom, e a gente tem os projetos de pesquisa. O nosso projeto de pesquisa, que já está acontecendo, é o de suporte básico de vida, onde a gente vai trabalhar lá na Escola América com os profissionais de lá, onde a gente vai fazer uma pesquisa, primeiramente, para saber o conhecimento deles sobre suporte básico de vida. Depois a gente vai fazer uma capacitação com especialistas, com todos esses profissionais que trabalham na Escola América, e depois da capacitação a gente vai aplicar aquela pesquisa que já tinha sido aplicada de novo com eles, sobre o suporte básico de vida. Esse projeto a gente já está em andamento, é um projeto muito importante, que nós temos também. Agora, os outros a gente ainda está em fase de elaboração, a gente está encadeando muitos projetos de pesquisa atualmente, e aí eu trouxe o do SEASA para vocês como exemplo, porque foi um projeto que a gente trouxe, que a gente começou a discutir depois da demanda da última jornada de saúde do homem. A gente foi lá no SEASA, fez uma ação com eles, a gente conseguiu conversar bastante com os profissionais de lá e conseguiu ver que eles tinham algumas necessidades de algumas informações. Então, a gente voltou esse ano fazendo alguns projetos de extensão para conseguir levar mais informações, mais troca de vivências com eles lá, e um de pesquisa também que a gente está elaborando agora. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, chama a gente na página do PET Enfermagem, no Instagram. A gente está online quase 24 horas por dia respondendo. E o PET é muito importante, assim como o Júlio falou, para a nossa... não para nosso currículo, não só para o nosso currículo, mas para a nossa prática em si de enfermagem. Como eu falei para vocês, tem quase 3 anos já que eu estou no PET, e quando eu entrei para o quinto e sexto período, que eu comecei a ter práticas mesmo de enfermagem no hospital, enfim, nos estágios, eu consegui enxergar o quanto esses projetos me ajudaram, o quanto eu tinha domínio, muitas vezes, já em algumas práticas que a gente exerce, e como eu conseguia conversar, criar um vínculo, promover escuta ativa, ter mais segurança na minha postura como futura enfermeira no hospital. Então, espero que vocês tenham gostado e se interessem a participar com a gente. Nossa, foi muito enriquecedor. Gostei muito das
palavras. Eu pego suas palavras para mim, que é exatamente isso que todos esses conhecimentos eu adquiro também no PET. Vamos para algumas perguntas, Pamela? Boa tarde, meu nome é Pamela, sou aluna bolsista do PET Enfermagem e agora eu vou fazer algumas perguntas direcionadas aos nossos colegas Júlio e Adriele. A primeira é: quais as maiores dificuldades que vocês encontraram em conciliar o programa com a graduação? Eu posso falar, Júlio? Pode sim. Eu comecei no PET no segundo período de enfermagem com uma amiga do PET. E aí, nas minhas primeiras reuniões que eu participei administrativa, eu ficava olhando os petianos e todo aquele monte de coisa que eles faziam e ficava assim, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Parece que é muito, parece que eu não vou dar conta. Só que, ao mesmo tempo, eu via a postura deles enquanto alunos e, assim, a excelência de apresentar trabalho, o diferencial que eles tinham de apresentar trabalho, de conversar com pacientes, de escrever projetos, de desenvolver materiais. Eles faziam isso com tanta facilidade, de uma forma assim tão espontânea, que eu fiquei tão encantada com aquilo. Eu falei, não, vou tentar, né? Parece difícil, mas eu vou tentar, porque eu quero chegar naquele nível lá deles também. E aí, quando eu fui participando dos projetos, fui me integrando mais no grupo, eu vi que não é difícil, não é dificuldade nenhuma, porque a maioria das coisas que a gente faz é muito ligada às vivências que a gente tem na grade, às matérias que a gente tem. Então, assim, é só mais uma parte prática do que a gente já vive na universidade. Então, assim, na minha opinião, eu não achei que eu fiquei muito sobrecarregada. A partir que os dias foram correndo, as semanas foram passando, eu consegui encaixar tranquilamente. Eu compartilho, assim, perfeitamente o que a Adriele falou. Eu acredito que não existe a questão de dificuldade. O Adriele falou muito bem, tem a questão da sua integração inicial. Então, para você se integrar inicialmente, é muito importante, igual vocês viram nos projetos que a Adriele apresentou, às vezes você participar primeiramente como amigo do PET, que você vai ter uma base maior. Mas a partir do momento que você se integra, acabou, é só sucesso. Acredito que não tenha dificuldades assim, é só você mesmo se integrar com as atividades, né, e com o grupo em si. Muito obrigada. E uma outra pergunta que está sendo muito falada é: quando nós iremos abrir vagas para os novos membros e quando vai acontecer um novo processo seletivo, se há previsão? Eu falo ou vocês falam? Pode falar, professor. Bom, no momento, primeiro eu queria dar os parabéns ao Júlio e à Adriele, show de bola, né? Tudo o que vocês colocaram, essa visão ampla, né, do programa em nível nacional, a estrutura dele em nível local e no PET Enfermagem. A Adriele veio e deu um showzaço aí, apresentando os nossos projetos, né, ações. Em ambos, né, a gente vê muito claramente o envolvimento e o comprometimento com o programa, né? Que eu me coloquei aqui, fiquei assistindo vocês e curtindo, né? Parabéns mesmo. Mas falando sobre a pergunta, Pamela, nós não temos previsão para abrir as inscrições agora neste período. Nós estávamos em discussão, né? Para abrir vagas de voluntário, que nós temos 2 vagas para voluntário, mas aí depois veio toda essa questão do isolamento e que a gente parou essa discussão. Mas fique atento aí às nossas redes sociais, que tão logo a gente decida, né, abrir um processo seletivo, a gente vai passar as informações tudo detalhado para vocês, tá bom? Certinho, professor. Agora eu vou fazer só uma última pergunta para a gente dar espaço para a Nakita falar um pouquinho agora, que é: o petiano escolhe o projeto que tem interesse em participar ou todos participam de todos os projetos?
A intenção é todo mundo participar de todos os projetos, porque cada projeto agrega na gente um pouquinho, né? Então, todos os petianos têm que participar de todos, mas como eu falei, claro, de acordo com a disponibilidade de cada um, nenhum projeto, nenhuma ação do PET, as reuniões administrativas, não sobrepõe a nossa grade curricular. Então, a gente sempre faz tudo de acordo com o horário que cada um tem aula, que cada um tem já as suas ações da faculdade em si. Certinho, Adriele, muito obrigada. E assim que as outras meninas falarem, a gente volta com mais perguntas. Muito obrigada, Pamela. Meninas, Júlio, que responderam. Vamos começar agora, Nakita, se você já quiser começar falando. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Nakita. Eu sou acadêmica do 10º período do curso de enfermagem. Eu sou egressa do PET. Eu saí em agosto do ano passado. E vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, sobre as coisas que... Nakita, o seu som tá com alguma interferência. Dá uma verificada aí. Isso. Não estamos te ouvindo. Coloca o microfone perto da boca. Espera aí. Agora estamos escutando? Sim. Então, Ótimo, então vou me apresentar de novo, começar de novo, gente. Boa tarde, né? Meu nome é Nakita, eu sou acadêmica do 10º período. Eu participei do programa de educação tutorial. Eu saí em agosto do ano passado e eu vou contar um pouquinho das minhas experiências para vocês, de como foi o processo, o que mudou na minha programa. Eu entrei no PET no 2º período, eu caí de paraquedas no programa. Eles tinham acabado de começar o projeto de ensino a amigos do PET. E aí eles me convidaram para ser uma amiga do PET, e todo acadêmico no começo da graduação, tudo que vê pela frente, fala, vamos encarar, né? Aí eu não sabia direito o que era o PET, que funcionava, aí eu fui numa reunião para participar e ver o que era o PET. Aí eu cheguei na reunião, eu fiquei muito perdida, mas eles me acolheram de uma maneira tão, tão boa, tão como se... Eu vi que eles eram assim, como se fosse uma família mesmo. E a partir daquele momento eu já comecei a me sentir como se eu fosse uma petiana. Desde que eu era amiga do PET, eu já me sentia como petiana, porque eles tratam os amigos como se fosse também, igual muita gente perguntou, muita gente falou, que os amigos do PET também participam de tudo que eles fazem. Aí, em novembro desse mesmo ano, eu participei do processo seletivo e passei, e aí eu me tornei uma petiana. O que mudou na minha experiência como acadêmica? Eu não queria fazer enfermagem, eu entrei na enfermagem porque eu queria fazer medicina, e aí eu falei, vou fazer enfermagem, que eu tinha passado, então eu comecei a fazer enfermagem, e eu não gostava muito do curso, eu queria muito fazer medicina. Só que eu entrei para o PET, e o PET mudou completamente a minha visão do que era a enfermagem e do papel do enfermeiro e do papel que eu queria mostrar para as pessoas, do papel que eu queria ser, porque eu descobri principalmente o meu dom da enfermagem, que é fazer a promoção de saúde, a educação em saúde, não já mostrar para a população cuidar da doença, mas sim prevenir aquilo que o que o PET faz na comunidade. Então, esses projetos que o PET leva para as pessoas, o PET na feira, como a Adriele falou, a jornada da saúde do homem, eles mostram para as pessoas que a gente tem que prevenir essas doenças para
para que a gente tenha uma saúde melhor, né? E isso que o PET faz e isso que o PET colocou na minha vida. E a partir desse momento, eu comecei a gostar da enfermagem e descobri que aquilo era o meu dom e que é esse caminho que eu quero seguir na minha vida, graças ao PET. Então, que eu descobri que eu estava no lugar certo. E aí, comecei a minha linha de pesquisa em educação e saúde, faço iniciação científica nisso, faço projeto nisso, então eu me descobri nessa questão. E eu também, dentro do programa, que eu descobri como que é trabalhar em grupo, porque às vezes eu sou muito autoritária, e aí eu queria fazer as coisas e eu não consigo ficar parada, igual a Adriele falou, como que vocês conseguem fazer tanta coisa e ainda conciliar com o PET? O povo da minha sala ficava, Nakita, o PET deve ser ruim demais, porque você vive pelo PET. Eu ficava só fazendo coisas do PET, só que não, era porque eu sempre conciliei a graduação, tanto que no PET a gente tem que ter boas notas durante a graduação, não pode deixar a graduação de lado, sempre tem que conciliar e tá indo bem nos dois. Então, eu sempre tentava trabalhar isso, e trabalhar em grupo, porque dentro do PET eu consegui ver que cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de pensar, tem uma forma de pensar, e que chegando em um consenso, a ideia de todo mundo forma uma coisa muito melhor do que a minha ideia própria autoritária de pensar. E também aflorou meu espírito de liderança, que assim, já era bom, já vinha, né? Aí no PET também, isso é uma coisa muito boa na enfermagem, que o enfermeiro ele tem que ter um espírito de liderança, porque ele vai comandar uma enfermaria, ele vai comandar uma unidade básica de saúde, ele vai estar lá, como na pandemia aí, né, na linha de frente, comandando. Então, o PET também ajudou muito nisso. E os impactos no futuro é que as minhas experiências foram muito enriquecedoras durante toda a minha graduação e durante toda essa participação do PET, porque além de eu participar de todos esses projetos que eles mostraram, que são enriquecedores, tanto para a graduação, tanto para o futuro, que a gente trabalha lá com o paciente, na enfermaria, a gente sabe conversar com o paciente com os projetos de direitos e deveres, a gente está trabalhando na comunidade, a gente está trabalhando com crianças, a gente trabalha com todos os tipos de público possível, e aí a gente causa um impacto enorme no nosso futuro, porque quando a gente chega lá para trabalhar, a gente pode trabalhar em qualquer lugar que a gente já vivenciou aquilo que a gente vivenciou no PET. Então foi muito, muito bom nessa parte. E outra coisa que o PET tem são os eventos que eles fazem e que a gente participa. O PET, o Júlio e a Adriele não falaram, mas a gente tem o Interpet, que são os encontros dos PETs da universidade, porque o FTM tem 9 PETs, História, Letras, Medicina, Matemática, Química, tem vários outros PETs, tanto na UFTM quanto no Brasil inteiro. E a gente tem o Interpet, que é o encontro com os outros PETs, que eles falam das atividades que eles fazem, e é muito enriquecedor também, porque a gente conhece o que eles estão fazendo pela UFTM. E a gente tem os encontros regionais e o encontro nacional, onde a gente apresenta trabalhos, discute a educação do país, discute tudo que os PETs de todos os cursos e de tudo que está acontecendo sobre a educação, eles fazem. Então, a gente tenta conversar e adquirir ao máximo daquele conhecimento nesses encontros. E cada ano é numa região do país. E eu fui em 3 regiões, eu fui no Nordeste, eu fui no Centro-Oeste, eu fui no Sudeste, e lá eu conheci várias culturas, a gente vê que o programa, ele é essencial, não só para a gente que faz parte, eu vi que não era só eu que amava o PET, que tem gente que é louco pelo PET, e que lá a gente aprende muita coisa, a gente cria muita amizade. Eu tenho um amigo que eu fiz no primeiro ano que eu fui, né, isso é muito interessante, porque todo ano eu vejo ele só no Zenapet, que chama Enapet esse encontro, e eu converso com ele todos os dias, e eu só vejo ele uma vez no ano, e é como se eu conhecesse ele há anos. Então, assim, a gente cria laços de amizade muito interessantes nesses encontros. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos das atividades que eu participei,
Só para ilustrar, para eu não ficar só falando aqui para vocês. Vocês estão vendo? Isso é uma foto que a gente tirou numa das reuniões. Nakita? Apareceu. A gente sempre está tentando fazer formas de compartilhar, de amizade, sabe? De criar vínculo com os petianos. Essa é uma foto do amigo chocolate que a gente fez também. E isso aqui foi na Jornada na Saúde do Homem. Uma das coisas que eu tive que aprender também foi a falar em público, porque a gente, igual a André falando das gravações na mídia, a gente sempre fazia propaganda na televisão a respeito da saúde, da Jornada da Saúde do Homem, porque era um evento aberto. Aqui é a educação em saúde com os escolares, que eu participei de vários, e foi muito enriquecedor também para mim, porque estar ali com essas crianças, mostrar para elas um pouquinho do que a gente sabe, e de forma lúdica, que elas entendam, foi uma coisa muito, muito legal. Elas amavam fazer os projetinhos que a gente levava, as dinâmicas. Aqui foi um mini curso de oratória que a gente fez. Aqui foi uma gravação que eu fiz na rádio, que a Adriele mostrou. Aqui foi o Pet na Feira que eu fiz. Isso daqui é uma das fotos que eu mais gosto que tem do Pet na Feira, que é de eu fazendo educação em saúde. Quando eu fazia a educação em saúde no Pet na Feira, eu sempre ficava conversando com eles a respeito. Eu ficava na medição de glicose, e aí eu ficava conversando com eles, passando dicas, falando sobre a saúde, porque o mais importante não é ali fazer o teste de glicemia, mas sim conversar com eles, falar sobre o que eles podem ou não fazer, quem tem diabetes. Isso aqui foi lá em Campinas, no Enapet que eu fui. A gente fez, lá eu apresentei um trabalho falando sobre os direitos e deveres, e também a gente fez um mini curso. Esse mini curso foi muito, muito lindo, porque a gente falou sobre a saúde mental dos estudantes, direcionados aos estudantes petianos. Foi muito bonito, muita gente chorou, a gente todos choramos, porque a gente fala que o PET é uma família, e que quando a gente sai do PET, é como se a gente estivesse deixando uma família. Então, todo mundo compartilhou do mesmo sentimento, e aí foi muito bonito. Isso aqui foi uma publicação, pesquisa que a gente publicou, escreveu, e aí eu fiz uma publicação numa revista também. Isso aqui é um Interpet, que a gente participou. E eu quero agradecer a todos os momentos importantes que a gente viveu no PET, porque é como se fosse uma família mesmo para mim. Quando eu saí do PET no meio do ano passado, eu não consegui desvincular totalmente do PET. Eu saía, aí passava uma semana, eu aparecia lá nas reuniões, eu queria ir nas reuniões sempre, sabe? Eu queria estar indo nas reuniões, aí eu falei, não, eu preciso desvincular, eu preciso parar de ir nessas reuniões, porque agora eu tô nos meus estágios supervisionados. Foi até uma pergunta que alguém fez aqui, que quem está no estágio supervisionado, quando que para? Quando você entra no estágio supervisionado, aí você tem que sair do PET, é uma das regras do PET. Aí eu entrei no estágio supervisionado e eu precisava me desvincular. Eu falei, não, vamos parar de ir nessas reuniões, porque eu tenho que me desvincular. Mas toda vez que eles me chamam, que eles me convidam para participar de uma reunião, eu estou sempre pronta. Doeu muito sair do PET para mim, porque o PET para mim era uma família, mas foi isso. Aí se alguém quiser me fazer uma pergunta, aí a gente espera a Letícia e depois no final a gente responde. Obrigada, gente, pelo convite.
Legal, Nakita. Eu fiquei aqui, me diverti com as suas colocações, acho que todos aqui, né? A Letícia, né, lembrando aí, né, Letícia, de toda a sua vivência também. O Júlio e a Adriele estão vivendo, né? E a Isa e a Pâmela também, que está aqui com a gente. Mas eu me lembrei de uma fala sua, assim que você... Eu não me lembro se era como a amiga do Pet ou já petiana, que você falou mais ou menos assim, olha, vocês são muito desorganizados. Aquilo foi foi algo que foi algo interessante, no mínimo interessante, né? Mas que eu era amiga ainda, olha o abuso. Era amiga, mas que eu acho que é isso que é o PET, né? Para as pessoas que não conhecem muito bem o programa, tal. Eu digo sempre que o PET é uma oportunidade, e realmente é uma oportunidade porque ali a gente tem, é claro, dentro de algumas regras, de algumas normas, mas a gente tem uma liberdade muito grande, né? E a gente não pode jamais perder essa liberdade de falar o que pensa, de expressar o que está sentindo, porque são nessas falas, né, sinceras que a gente aprende muito, né? E eu não me esqueço disso, por quê? Porque a gente aprendeu muito com isso, né? E realmente a Adriele colocou aqui nas primeiras reuniões, parece que não ia conseguir, né? Todo petiano iniciante fala, Jesus, eu não vou conseguir, né? Porque é muita coisa, é muita informação, são muitos projetos, mas é que é necessário ter sim, né, alguma organização. Tanto é que de lá para cá a gente vem tendo, né, e buscando sempre que possível essa organização, mas sem perder a horizontalidade nas decisões, né, na coletividade, que isso às vezes demora um pouco mais, não é do jeito que a gente, né, espera que seja, com aquela rapidez, mas isso cumpre o papel, né, dessa forma, a gente cumpre um papel muito importante do PET, que é uma formação mais ampla, né, coletiva e bastante autônoma, né? E a autonomia aí é responsabilidade, né? Mas bacana. Obrigado pelas suas palavras. Agora, a Letícia. Boa tarde, tudo bem? Agora é quase boa noite, né? Que felicidade estar com vocês. Que felicidade estar representando todos os petianos egressos. E como dizem, tem um jargão que a gente costumava dizer muito, uma vez petiano, sempre petiano. Sou egressa, mas me sinto uma petiana para o resto da minha vida. É muito bom ouvir a fala de vocês, ver como o grupo, a cada dia mais, vem se consolidando ainda mais. A estruturação que vocês estão fazendo do grupo está sendo... Eu adorei o que vocês estão fazendo no momento. E, enfim, muito obrigada pelo convite. Eu vou resumir sucintamente, que eu acho que vocês pontuaram muito bem. Tudo que me agregou, eu acho que vocês já colocaram desde o começo com a fala de cada um. Então, assim, eu vou trazer para vocês como o PET surgiu na minha vida, que eu acho que é o que vocês estão fazendo na vida de alguns. Vocês estão plantando a sementinha de que o PET faz a diferença, enquanto acadêmico, enquanto pessoa que a gente está desenvolvendo, e enquanto futuro profissional da área da saúde como enfermeiro. E o PET, na minha vida, ele surgiu antes mesmo de eu entrar na graduação. Eu não sei se a Viviane sabe disso, Viviane Andrade. Ela fazia inglês comigo, e aí eu fazia inglês com ela, enfim. Ela me fala, sabe quando você vê naquela pessoa um diferencial? Você fala assim, nossa, um dia quando eu crescer eu quero ser igual ela. E naquele momento ela era uma petiana ainda, ela estava como acadêmica, e hoje ela se tornou assim uma profissional exemplar, que ela trabalha inclusive em Barretos também. E ela me mostrou que o quanto o PET pode mudar a vida das pessoas.
E aí eu entrei na graduação e eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida dentro da graduação. E hoje vocês acho que estão plantando essa sementinha da diferença que ele faz. Parabéns pela iniciativa. E eu digo que, assim, foram diversas experiências que vocês já pontuaram aqui, com expertise e tudo que vocês vêm desenvolvendo. Na minha época, a gente já dava seguimento também à jornada de saúde do homem. Gente, deu um trabalho, porque os antigos petianos, antes de eu entrar, já tinham feito a primeira jornada, tinha parado um tempinho, e a gente falou assim, vamos retomar. Gente, deu um trabalho, né, professor? E foi o professor Gilberto, tinha acabado de entrar como tutor, e vamos lá, né? Deu um trabalho, mas sim, foi muito enriquecedor. Oi? Em determinados momentos eu achei que não ia acontecer. Mas aconteceu e foi muito bom. Fizemos até parcerias, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Com a Sharon, com o pessoal da Secretaria de Saúde, foi muito importante. E a gente pensa assim, será que a gente vai dar conta? Em muitos momentos a gente pensa isso. Mas a gente dá conta, faz acontecer e cresce com as dificuldades que encontramos e os problemas que surgiram também. Então, eu acredito que o PET, na minha época, a gente já tinha essas discussões com leituras de livros, de filme, de fazer apresentações de atualidades que não é só voltada para a área de enfermagem. A gente tenta ter uma noção de outros assuntos que não só enfermagem. Então, isso é extremamente importante na nossa formação enquanto indivíduo que tem crítica, que sabe se posicionar perante ao mundo, em relação à política, em relação a tudo que há que a gente se posicionar. Então, a gente também realizava eventos, a gente participava de eventos, a gente tem o ENAPET, tem o Sudeste PET, tem o iPET, que é o momento da gente integrar com outros PETs, né? E isso é muito louvável. As contribuições que a gente tem de fazer esses networks que a gente nesses eventos. Uma das atividades que me marcou muito, hoje eu sou especialista em oncologia, mas meus olhos já brilhavam desde a graduação para oncologia, é que a gente desenvolveu uma atividade de extensão de ações educativas junto aos voluntários em um hospital de referência no tratamento de câncer. E esse trabalho foi extremamente gratificante, acho que para ambos os lados, tanto para os voluntários quanto para a gente enquanto petiano. E a gente tinha o apoio da Lívia e do professor Gilberto e da professora Leiner para fazer desenvolver essa atividade. E o porquê que foi tão importante para a gente? Quem cuida de quem cuida? A gente vê muito isso, quem cuida dos profissionais da área da saúde hoje em dia está sendo muito isso, mas quem cuida dos voluntários também? Então, o PET conseguiu, através dessa extensão, ter um olhar para essa população que, às vezes, eles ajudam tanto, mas, às vezes, quem está olhando para cuidar deles? E aí, através dessa extensão, a gente conseguiu isso. Foi uma ideia de uma antiga petiana, e a gente colocou em prática, e, inclusive, a gente teve o reconhecimento desse trabalho com a premiação como o melhor trabalho na área de biológicas no Sudeste PET. Então, assim, foi enriquecedor demais, porque a gente conseguiu desenvolver um trabalho de extensão que virou um trabalho para ser apresentado e ainda tivemos o reconhecimento com essa premiação. A gente teve vários outros trabalhos também que a gente realizou, mas que me marcou muito foi esse, porque foi dentro da área que hoje eu amo, né? Em relação ao que o PET trouxe de impacto para a minha vida hoje enquanto enfermeira graduada. Eu senti uma enorme diferença depois que eu me graduei na minha atuação, o ter participado do PET. Por quê? A Letícia que entrou no PET era extremamente tímida. Então, eu não tinha essa desenvoltura para falar em público, de me posicionar perante alguma coisa que eu não condizia com o que eu achava. Então, o PET me proporcionou esse desenvolvimento dessa habilidade. E uma coisa que eu digo,
enfermeiro tem que ser líder, mas não é todo mundo que nasce com a liderança. Então, a gente tem a habilidade, a gente pode desenvolver a liderança. E o PET proporciona isso pra gente. Eu falo que trabalhar em equipe faz parte da essência da enfermagem, mas hoje em dia eu vejo que são raras as profissões que um indivíduo consegue trabalhar sozinho. Então, o PET está aqui para realmente fazer a gente trabalhar em equipe, fazer a gente desenvolver a liderança, fazer a gente desenvolver e se conhecer quais os teus limites, quais as suas qualidades, quais os pontos que você tem a melhorar, através do quê? Através do nosso tutor e das críticas construtivas que todos os petianos fazem sempre durante as discussões. Não tem um trabalho que a gente faça, seja de ensino, de pesquisa ou de extensão, que a gente não discuta, que a gente não faça críticas construtivas e que a gente tem que aprender a aceitar essas críticas e filtrar. Realmente, ela condiz, não condiz, o que eu posso melhorar, o que eu... realmente fazer o filtro. E isso o PET trouxe, assim, com muito bem para minha vida. E uma das coisas que eu aprendi muito com o PET também, e eu senti essa diferença na minha atuação enquanto enfermeira, posteriormente, é que problemas vão surgir. Mas a gente precisa de alguém para mediar esses problemas e tentar achar uma resolução para eles. E o tutor, como o professor Gilberto era a professora Leiner, depois o professor Gilberto, sempre fez isso muito bem. Ele, com as experiências de vida deles, eles conseguem agregar para a gente e saber conduzir como resolucionar esse problema da melhor forma. E isso a gente leva para a vida enquanto enfermeiros no futuro. A gente vai lidar muito com problema. E a gente precisa saber como se posicionar frente a eles e como resolucionar. Então, assim, eu acho que o PET, ele abre um leque de portas para todos nós, que somos petianos, ex-petianos, egressos, e seja com docentes, seja com discentes da graduação em enfermagem ou de outros cursos, porque é extremamente importante essa ligação, esse elo entre outros cursos também. E trabalhar como enfermeiro é trabalhar com interdisciplinariedade. E no PET a gente tinha vários projetos que a gente fazia isso. A gente trabalha com outros cursos e a gente tenta se desenvolver enquanto pessoa e trazer ganhos para a sociedade com essa interdisciplinariedade. Então, esses networks são extremamente importantes e o desenvolvimento da liderança, do trabalhar em equipe, da criticidade, e uma coisa que eu desenvolvi muito com o PET é iniciativa. Não ficar esperando. A gente desenvolve muito aquela vontade, vamos fazer e fazer acontecer e não ficar esperando que alguém faça por nós ou que alguém tenha ideia. Então, acho que o PET contribui muito para isso e tudo isso a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de um grupo, a gente precisa de uma equipe e a gente encontra no PET realmente uma família. É muito mais do que uma equipe. É uma família que a gente passa muito mais tempo, às vezes, do que com a nossa própria família, né? Mas é glorioso passar esse tempo com o PET. E uma coisa que a gente também aprende muito com o PET, gerenciar o tempo. Gerenciar o tempo entre as atividades acadêmicas, não deixar a formação de ser enfermeiro com atividades obrigatórias e desvincular dessas outras atividades. É possível, mas a gente tem que... chegou um momento até na minha vida que o professor, eu acho que vai lembrar muito, que ele me ajudou, que a gente tem que saber gerenciar tempo e saber o nosso limite. A gente assume, às vezes, abraça o mundo e a gente começa a cair na qualidade do que a gente está fazendo. Então, o PET faz a gente falar assim, eu dou conta de tudo isso, aqui é o meu limite, então eu preciso abrir mão. E o professor, o tutor, os amigos do PET, os egressos, os petianos, eles conseguem dar esse suporte para a gente. Então, acho que tudo isso contribui para a gente. E, enfim, o impacto do PET na vida, eu acho que é acadêmica, profissional, interpessoal e pessoal. Não tem como a gente
falar que você não muda depois que você entra no PET. Você muda e muda para melhor. Então, agradeço vocês, espero que tenha contribuído de alguma forma. E muito obrigada por contarem sempre comigo. Letícia, olha, muito pouco a acrescentar, né, pelas suas palavras, esse feedback, né, que é um feedback, é uma sensação muito boa, né, ouvir você, uma profissional hoje, uma profissional da enfermagem, uma petiana egressa, fazer toda essa leitura, né, do programa. Em algum momento alguém pode até pensar que nós estamos fazendo uma live para fazer propaganda do PET, né? Não é esse o objetivo, né? É que realmente o PET, quem participa, né, se envolve com o programa, realmente tem uma leitura muito parecida com essa que você nos apresenta, né? E a última coisa que você falou aí, eu lembro, assim, porque nas suas palavras, eu até anotei aqui exatamente essa observação, né? Que é saber os limites, né? Saber o momento que deve parar, né? Deve dar uma pausa. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas é algo que é de cada um tem o seu tempo, né? O seu time. Mas o que eu acho bastante importante no petiano, né, é que ele vai vivenciando tudo isso, e o PET, ele não é uma disciplina que tem ali um conteúdo que você vai lá, expõe, né, depois faz um exercício, depois faz uma avaliação, não é isso. Ele é uma vivência, né, é uma oportunidade de vivenciar experiências que muitas das vezes você não consegue, né, vivenciá-las na grade curricular, né, padrão de um curso. Então essa é a proposta, né, do PET, possibilitar ao acadêmico, né, seja ele via processo seletivo, um petiano, seja como as meninas e os meninos já colocaram, ou um bolsista, ou um voluntário, né, ou um amigo do PET, ou até mesmo ele não precisa estar dentro de nenhuma dessa estrutura, ele pode ser um aluno da graduação que queira. Eu vi uma pergunta aqui rapidamente no chat, se outras pessoas podem participar das ações do PET. O PET é um programa que todas as ações dele, ela está aberta ao público, todas, absolutamente todas, né, inclusive os projetos, né? Então quem tem interesse em conhecer com mais detalhe, né, os projetos, as ações que o PET realiza, entre em contato com a gente. Nós estamos ali sempre de braços abertos para acolhê-los, né, fazer parcerias, aprender, porque essa é a ideia, né, é proporcionar a todos nós momentos de aprendizagem, né? Então, cada coisinha que a gente vive dentro do programa é um momento para a gente aprender, né, desenvolver alguma habilidade, alguma competência, né? Então, eu agradeço, né, por último, a Letícia, Nakita, Driele, o Júlio, né, a Isa, a Pamela. Dizer para vocês, a Isa, você tem algumas perguntas, Isa? Tem alguma pergunta? Porque nós estamos com o tempo já estourando, né? Então, a Pamela, eu tinha só mais duas, que uma era com as meninas, quando petianas, qual projeto elas mais gostavam e por quê? E nós do PET queríamos dizer para elas falar algum conselho para a gente, como petianos atuais, pelas experiências que elas tiveram durante o programa. Mas se não der tempo, a gente pergunta depois. Não, vamos lá, vamos mais 2 minutinhos, dá? Então, Letícia e Nakita, quando petianas, quais projetos vocês mais gostavam de participar e por quê? Pode falar primeiro ou você quer falar? Falar primeiro. O projeto que eu mais gostei quando eu fiz foi o projeto que deu origem a meu relato de experiência que foi publicado, que foi o HC nos Bairros, que a gente participou. Foi um projeto que a gente fez junto com o hospital,
e com várias ligas e o outro PET, que chamava HC nos Bairros, que depois virou HC no HC. A gente fez vários, que a gente ia para a comunidade e falava sobre diversos temas relacionados à saúde. Sobre tabagismo, hipertensão, diabetes, alimentação saudável, cada HC teve um tema diferente. É porque eu gosto muito de estar em contato, como eu falei, né, em contato com a comunidade, fazendo educação em saúde, conversando. Então, esse é o projeto que eu mais gostei de participar. E o PET na Feira também, que é semelhante os dois. Certinho. Bom, e você, Letícia? Como eu falei para vocês, o que mais me marcou em relação à extensão foi o de ações educativas junto aos voluntários, porque já é dentro do que eu amo, que eram voluntários da oncologia. O evento que me marcou muito foi um mini curso que a gente desenvolveu, né, professor Gilberto? Como que era, gente? De busca de artigos. Era busca de artigos e mais alguma coisa. A gente teve que se desenvolver muito para pegar. O professor Gilberto ajudou a gente, para a gente colocar em prática. A gente que estava falando para os outros, então a gente teve que aprender muito para colocar para os outros ouvirem. A jornada de saúde do homem foi, assim, sensacional, o tanto de aprendizado que a gente teve. E uma coisa que eu não participei muito, mas, assim, as poucas vezes que eu ajudei o Central Herd, que eu acho que os petianos egressos, eles abraçaram essa causa do Central Herd de uma forma e que todos que estavam lá não institucionalizados no Central Herd, sentiam assim, uma falta enorme quando a gente não ia fazer ações educativas com eles. Que era uma população que estava reabilitando em relação ao álcool e drogas. Então, assim, era muito gratificante estar com eles. Acho que foram os principais projetos. Muito obrigada, Letícia. E agora, para a gente finalizar, Nakita e Letícia, um conselho que vocês dariam para os pretianos atuais, de acordo com a experiência que cada uma teve no programa. Quer falar primeiro? Tá difícil. Ai, meu Deus. Um conselho é que vocês não deixem o PET acabar. Como diz a Letícia, plantem sempre a sementinha nas pessoas, nos calouros que vão entrar. Que o PET, ele não é importante só para a gente que é aluno, ele é importante para toda a comunidade da cidade que a gente está. A gente vê que o programa, ele incentiva muitas coisas, não só dentro da gente, mas na população que tem. A gente trabalha, como eu falei, a gente trabalha com criança, a gente trabalha com idoso, a gente trabalha com homem. E isso é uma coisa que a gente leva para toda a população da cidade onde a gente vive. E não é só o nosso PET, são o PET do Brasil, os PETs do Brasil inteiro que fazem isso. Então, sempre tente plantar a sementinha do bem aí para que as pessoas continuem participando do programa, assim como bom, assim como eu gostei de participar, espero que vocês gostem também de estar sempre no programa, sempre estar passando isso para a população, para o resto das pessoas. E é isso, eu acho. Ai, gente, a Nakita acho que falou essencialmente tudo. Então, continuem firmes, atuais petianos, não se deixem abater pelas dificuldades. Trabalhar em equipe não é fácil. Sempre vai haver divergências, mas sejam maduros para perpassar essas dificuldades. Não deixe isso abater as relações que vocês têm um com o outro, porque isso atrapalha o trabalho que vocês estão desenvolvendo para a comunidade e para o desenvolvimento pessoal de vocês. Então, sigam firmes, vocês estão realizando um trabalho excelente, pelo que eu vi pela apresentação de vocês. Parabéns. E saibam também o limite.
como aconteceu comigo. No final quando eu falei assim, agora chegou o meu limite, eu não consigo mais fazer um trabalho de qualidade continuando no PET. Então, infelizmente, eu me desligo antes do que eu gostaria. Mas para manter a minha saúde emocional, física e deixar que o trabalho que eu tinha feito com qualidade não fosse ultrapassado pelas coisas que eu deixaria de estar realizando por conta da sobrecarga. Então, saibam o limite de vocês também. Obrigada. Muito obrigada a vocês, meninas, por participarem com a gente dessa live. Amém, né? E só vou falar amém e dizer, né, para vocês que algumas perguntas que depois a gente vai dar uma garimpada melhor aí no chat, se não foram respondidas, a gente vai enviar para os nossos convidados e assim que eles responderem, a gente coloca no nosso página no Facebook. Lembrando também a vocês que as perguntas da nossa live anterior, elas serão postadas aqui no nosso Facebook, tá? Então fiquem atentos àqueles que fizeram pergunta na live anterior de 2 semanas atrás que não foram respondidas, né? Junto com a coordenação do curso da UFTM. Então eu gostaria, para encerrar a nossa transmissão, agradecer a todos vocês, né, nossos convidados, dizer da grande satisfação e da importância de vocês terem aceito, né, e conversar com a gente nesse momento. Gostaria também de agradecer ao Centro de Educação à Distância da UFTM, né, na pessoa aí do Breno, que tem nos ajudado. Sem ele não teríamos conseguido colocar essa live no ar, tá? E do mais, fiquem atentos, né, às nossas redes sociais, que a nossa próxima, né, a terceira live, nós estamos tentando fazê-las todas as segundas-feiras. Só não fizemos na semana passada porque houve a Semana da Enfermagem, tá ok? Então, muito obrigado, um abraço a todos, fique com Deus. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada a todos, até a próxima.